Todos nós já passámos por isto. Testes, notas, médias, vemos-los quase como a medida definitiva do que se aprendeu na escola. Mas e se o verdadeiro propósito deles for outro, completamente diferente? Nesta análise vamos mergulhar nas ideias de quem pensou nisto a fundo, para desafiar o que parece óbvio e explorar uma alternativa, se calhar, muito mais humana. E para começar, nada como esta frase fortíssima do educador Cipriano Lucchesi. Reparem bem na escolha da palavra, divindade. Ele não diz que as notas são uma ferramenta ou uma medida. Não. São um objeto de culto, algo que todos na escola, professores e alunos, passam a adorar e a perseguir acima de tudo. E isto, claro, leva-nos à pergunta central. O que é que estes números, esta divindade, estão de facto a medir? Medem a aprendizagem real e profunda ou servem outra função, um propósito que talvez nos escapa à primeira vista? Vamos tentar perceber. Para começar, vamos analisar o sistema que o próprio Lucchesi batizou de pedagogia do exame. Um nome que já diz muito. É um sistema que, segundo ele, não foi construído para a aprendizagem, mas sim para o controlo. A grande tese de Lucchesi é esta. A escola, muitas vezes, gira toda à volta do exame. Tudo o que se faz, a forma como os professores ensinam, como os alunos estudam, a ansiedade dos pais, tem um único objetivo: passar no teste. A aprendizagem deixa de ser o fim e passa a ser apenas um meio para atingir a nota. E esta pedagogia não funciona no vazio. Ela tem ferramentas muito concretas. O medo de chumbar, a ameaça constante do castigo. Aqueles pontos extra que às vezes não têm nada a ver com a matéria, tudo isto cria um ambiente de ansiedade. O objetivo do aluno passa a ser, muitas vezes, apenas sobreviver e agradar a quem tem o poder da nota, em vez de realmente compreender. Ok, para perceber a alternativa que Lucchesi propõe, temos de parar um pouco e entender uma distinção que é absolutamente crucial. A diferença entre duas palavras que usamos quase como sinónimos, mas que, na sua raiz, são mundos à parte: verificação e avaliação. Olhamos bem para isto. De um lado, temos a verificação. É um ato quase passivo. É tirar uma fotografia ao momento e dizer é isto. Classifica, arruma e pronto. É um fim em si mesmo. Do outro lado, temos a avaliação. A própria origem da palavra, dar valor a, já indica outra coisa. É um processo ativo, dinâmico. O seu objetivo é diagnosticar, perceber o que se passa para, a seguir, tomar uma decisão e agir. E se a diferença parece teórica, esta metáfora do Lucchesi torna-a bem real e arrepiante. Um sistema escolar que apenas verifica é como um médico que olha para os exames, diz ao paciente: o senhor tem uma pneumonia, e a seguir mandou para casa sem qualquer tratamento. O diagnóstico foi feito, o paciente foi classificado, mas de que serve isso se não houver uma ação para curar? Na escola é a mesma coisa. Então vamos lá ver, na prática, no dia-a-dia da sala de aula, quais são as consequências de um sistema que se fica pela verificação, pelo controlo? Este é um exemplo real e é incrível. A pergunta pedia para identificar as frações, mas não dizia quais, as sombreadas ou as não sombreadas. O aluno calculou corretamente as não sombreadas, mas a professora marcou como errado, porque, na cabeça dela, a resposta certa era a outra. O que é que isto nos mostra? Que o foco deixou de ser a matemática e passou a ser um jogo de adivinhar o que o professor quer. É um exercício de poder, não de aprendizagem. E há outra armadilha muito perigosa neste sistema, uma que cria uma ilusão de conhecimento onde ele não existe, a falácia da média aritmética. Olhem só para este caso. Um aluno tem 10 a somar e 10 a subtrair. Excelente. Depois tem 4 a multiplicar. Mau. E 0 a dividir. Não sabe mesmo nada de divisão. Fazendo a média, o que é que acontece? Dá 6. Aprovado. Agora pergunto, esta pessoa está preparada para a matemática do ano seguinte? Claro que não. A média escondeu lacunas gravíssimas. Criou uma ficção de competência. Então, se o sistema da pedagogia do exame tem todas estas falhas, qual é a alternativa? É aqui que Lucchesi propõe uma mudança radical de perspectiva. Olhar para a avaliação não como um julgamento, mas como um diagnóstico. A definição é clara. O foco deixa de ser dar uma nota para arrumar o aluno numa gaveta de bom ou mau. O objetivo passa a ser perceber onde é que estão as dificuldades e, mais importante, o que é que podemos fazer, enquanto educadores, para ajudar a ultrapassá-las. A avaliação torna-se uma ferramenta para a ação. E não é uma coisa que se faz só no fim do período. É um ciclo constante. Primeiro, diagnostica-se, para perceber onde estamos. Depois, qualificam-se esses resultados. Não basta dizer que a nota foi 4, é preciso perceber porquê. A partir daí, decide-se um novo plano de ação. E, por fim, a parte mais importante, age-se e o ciclo recomeça. Isto muda por completo a régua do sucesso. Já não interessa a média para passar.
O que interessa é garantir que todos, sem exceção, dominam os conhecimentos e as competências essenciais para poderem avançar. O objetivo é construir uma base sólida para todos, em vez de criar uma média que, como vimos, pode não significar nada. Esta mudança de mentalidade é tão profunda que nos leva à conclusão mais radical e talvez mais bonita do pensamento de Lucchesi sobre o que é, afinal, avaliar. Quando se lê isto pela primeira vez pode soar estranho. Ato amoroso? Avaliação que tantas vezes associamos a medo e ansiedade? Sim. Para Lucchesi, a verdadeira avaliação, na sua essência, não é um ato de poder, é um ato de cuidado, um ato de amor. E o que é que isto significa na prática? Significa que um ato de amor neste contexto é acolher a dificuldade do outro, é olhar para um mau resultado não como uma sentença final, mas como um pedido de ajuda. É usar o diagnóstico para encontrar um caminho para incluir essa pessoa no conhecimento, em vez de usar como uma desculpa para a excluir e deixar para trás. E esta análise toda deixa-nos com esta reflexão final. E se conseguíssemos fazer esta mudança radical na nossa forma de olhar para a educação? E se o erro deixasse de ser visto como um fracasso que tem de ser punido com uma nota baixa e passasse a ser visto como aquilo que ele realmente é, a informação mais preciosa que podemos ter, um mapa que nos mostra com exatidão onde é que a verdadeira aprendizagem precisa de começar?